Saudações, meu nome é Alcides Miranda, eu sou médico com doutorado na área de políticas, planejamento e gestão em saúde. Eu atuo como professor associado no Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também como pesquisador no Laboratório de Apoio Integrado em Saúde Coletiva, o LAISC. Desde o início da pandemia, desde o início do ano passado, eu venho buscando analisar os dados que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde. Já cheguei a publicar vários vídeos, a postar vários vídeos no YouTube. Tem vídeos, inclusive, bem do início da pandemia, lá em março, abril do ano passado. E sempre que eu posso, a partir desse monitoramento, eu busco também atualizar essas informações a partir da análise de tendências retrospectivas. Então, o propósito desse vídeo é mais uma atualização, é disponibilizar mais uma atualização sobre tendências retrospectivas de incidência, de mortalidade, de letalidade por Covid no Brasil e particularmente no Rio Grande do Sul. E para fazer essa análise, de início é importante contextualizar o caso brasileiro. Dados provenientes da Universidade Johns Hopkins, que são utilizados inclusive pela Organização Mundial de Saúde, dão conta da prevalência e da mortalidade de todos os países do mundo. E para tornar mais factível os termos de comparabilidade, eu busquei trazer aqui informações do Brasil juntamente com os outros países com mais de 100 milhões de habitantes no mundo. Então são 14 países com mais de 100 milhões de habitantes. Evidentemente tem países bem distintos culturalmente, geograficamente, tem países na Ásia, na África, nas Américas, né? E os termos de comparabilidade aqui no caso eles estão restritos a essa ideia de porte populacional. De todo modo, se a gente atualizar as informações ao longo do período da pandemia, no caso aqui do dia 1º de março de 2020 até o dia 14 de junho de 2021, eu estou falando nesse momento no dia 16 de junho, então dados de até anteontem, é possível demonstrar claramente que o Brasil, dentre os países com mais de 100 milhões de habitantes, tem a segunda pior taxa de prevalência. E é importante também destacar que muitos desses países com mais de 100 milhões de habitantes, inclusive o Brasil, tiveram problemas, tiveram restrições importantes, principalmente no início da pandemia, para fazer testagens e para confirmar casos. Então existe uma proporção de subnotificações, que evidentemente não tem como ser dimensionado, embora alguns pesquisadores projetem essa subnotificação para algo em torno de 30% no Brasil. De todo modo, esses dados de subnotificações não podem ser dimensionados, mas assim mesmo o Brasil tem a segunda pior taxa de prevalência dentre esses países com mais de 100 milhões. E dá para atualizar, inclusive, aquele dado que é muito repercutido. O Brasil ele tem aproximadamente 2,7% da população mundial nesse período, mas teve 9,9% dos casos confirmados por Covid. Portanto, sem considerar subnotificações. Se a gente for analisar o contexto da mortalidade, também dentre os países com mais de 100 milhões de habitantes, aí o Brasil tem a pior taxa. O Brasil tem uma taxa de 232,7 óbitos por 100 mil habitantes, maior do que a taxa dos Estados Unidos e a do México, que é uma taxa alta também. Inclusive, eu vou destacar o caso mexicano adiante para comparar informações sobre letalidade. Mas o Brasil, mais uma vez com 2,7% da população mundial, tem quase 13% dos óbitos. Dito de outro modo, de cada 1.000 habitantes, 27 são brasileiros. De cada 1.000 óbitos, 129 óbitos foram de brasileiros, considerando. E aí vem uma informação que me parece relevante, porque quando eu pego os dados de prevalência e os dados de mortalidade, a gente calcula a chamada letalidade. A mortalidade ela é calculada a partir da estimativa populacional. A letalidade é uma proporção
que diz mais ou menos o seguinte, né, do total de casos confirmados, que proporção evoluiu para óbito? E aí, nesse caso, né, a gente comparando esses países com mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil está numa faixa intermediária, ele não tem a pior letalidade. A pior letalidade é o caso mexicano, depois o Egito, depois a China, que tem uma taxa de mortalidade baixa, mas tem uma alta letalidade, e o Brasil vem juntamente com a Indonésia, né, quarta, quinta colocação em termos de letalidade. E essa é uma interrogação importante para a gente analisar, porque se o Brasil tem a segunda pior prevalência, se o Brasil tem a pior taxa de mortalidade, por que ele tem uma letalidade menor em comparação com alguns desses países? E talvez a hipótese mais plausível a ser confirmada é o fator Sistema Único de Saúde. Porque mesmo tendo, né, muito contágio, mesmo a partir desses contágios, muitas complicações, os casos que chegam nos serviços assistenciais especializados, muitos deles têm tido um manejo adequado e têm conseguido se recuperar esses casos. E aí, nesse caso, a letalidade ela é intermediária quando a mortalidade é alta. E é interessante fazer esse exemplo, vou fazer uma comparação aqui com o caso mexicano, né? Se eu pegasse a proporção de letalidade do México e projetasse para o Brasil, né, é importante denotar que o México não tem sistema universal de saúde, então a taxa de letalidade do México 9,4, a taxa do Brasil 2,8 ao longo do período. Se eu projetar a proporção de letalidade mexicana para o caso brasileiro, nós, né, sairíamos de 237,7 óbitos por 100 mil para 781,2 óbitos por 100 mil. Nós sairíamos, né, de aproximadamente 500 mil óbitos, em sua maior parte evitáveis, para cerca de 1.600.000 óbitos. E é interessante denotar que lá no começo da pandemia, em março, o Imperial College de Londres projetou cenários para o Brasil, e o pior cenário projetado naquela época era de aproximadamente 1,5 milhão de óbitos. E esse pior cenário levava em conta o colapsamento do sistema de saúde. E não houve, felizmente no caso brasileiro, não houve um colapsamento sistêmico, né, dos serviços assistenciais. Eles conseguiram, né, com muitas dificuldades, atender a maior parte dos casos, e isso talvez explique por que a mortalidade brasileira é a mais alta, mas a letalidade é intermediária. É bem possível, então, que seja o fator Sistema Único de Saúde, e infelizmente para os mexicanos, né, embora eles tenham uma prevalência bem menor, eles têm uma mortalidade alta, porque a letalidade é muito alta lá, e os mexicanos não têm um Sistema Universal de Saúde. Então, entrando finalmente no assunto, eu preciso previamente destacar alguns aspectos importantes dessa análise sumária, né? O primeiro aspecto as fontes utilizadas são o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Esses dados estão sendo disponibilizados diariamente, atualizados, são colocados na internet a partir de planilhas, né, planilhas do Excel. Então a gente acessa esses dados, e é importante sempre estar atualizando, porque no caso do Rio Grande do Sul, pelo menos, a variável que está sendo utilizada para registrar os casos nas curvas de tendência é a variável data dos primeiros sintomas. Então as pessoas que se recuperaram, as pessoas que evoluíram para óbito, vai ser registrado a data dos primeiros sintomas para termos de análise. E as pessoas que ainda estão em acompanhamento, ainda estão hospitalizadas, esses dados, então, eles, quando evolui, se a pessoa evolui para recuperação ou evolui para o óbito, é que ele vai ser, então, retrospectivamente ajustado. Então, os dados estão sempre mudando, né? A gente olha os dados dos dias anteriores, se olhar amanhã, pode estar diferente, porque vai sendo ajustado retrospectivamente. Isso dá uma dificuldade para a gente fazer essas análises de tendência, e é por isso que nós optamos, né, de, em vez de pegar os dados registrados por dia ou por semana, analisar as chamadas médias móveis. Então existem médias móveis diárias, médias móveis semanais, e a opção aqui de analisar as curvas de tendência é de médias móveis de semanas epidemiológicas. Então essa é uma opção importante, que de certa maneira atenua, né, essa grande essa dinâmica, né, essa labilidade
no ajuste dos dados. Outra questão que eu acho importante chamar a atenção é que, para efeito de comparabilidade, eu também ajustei os cálculos de letalidade para semanas epidemiológicas. E mais duas informações para entrar finalmente, mostrar finalmente os gráficos de tendência. A Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul e o Ministério da Saúde, para calcular as taxas de incidência e para calcular as taxas de mortalidade, estão usando o mesmo denominador populacional, que é a estimativa populacional para 2020. Tá? O correto seria, né, usar o denominador populacional da estimativa de 2020 para o ano de 2020, evidentemente, e de 2021 para esse ano agora. Mas está se usando o mesmo denominador populacional para facilitar essa análise comparada. Então essa é uma outra informação. E a última informação é que, ao analisar os dados do Rio Grande do Sul, principalmente a partir de março de 2021, eu identifiquei uma distorção que pode ser uma inconsistência, e eu identifiquei particularmente que essa distorção está acontecendo nos registros de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul, e são os registros de incidência. Tá? Então, a partir de maio, de alguma forma, os registros de incidência eles diminuíram, e eles saíram inclusive do desvio padrão da própria série histórica do município de Porto Alegre. E evidentemente saíram no desvio padrão do estado do Rio Grande do Sul. Isso provoca uma alteração nos dados do Rio Grande do Sul, porque a população de Porto Alegre é significativa no contexto do estado, e principalmente na análise sobre letalidade, porque se a incidência diminui e a mortalidade permanece dentro de uma tendência, dentro de um desvio padrão, vai alterar a letalidade, e isso acontece no caso da análise da curva de letalidade no Rio Grande do Sul, e muito provavelmente, a ser melhor esclarecido, há algum problema na consistência dos dados, nos registros de dados de incidência da Covid em Porto Alegre, como eu disse antes, principalmente a partir de março. Então vamos lá, vamos mostrar os gráficos, as informações. E o primeiro gráfico que eu vou mostrar é o gráfico das médias móveis semanais de taxas de incidência da Covid no Brasil por 100 mil habitantes. Aqui considerado o período de março de 2020 até o final de maio de 2021, que equivale mais ou menos, aí no caso de 2021, até a 20ª semana epidemiológica. E o que a gente pode observar, que eu quero chamar a atenção, é que aquela figura, que as pessoas falam muito da onda, vem a primeira onda, vem a segunda onda, em verdade, se a gente for fazer uma descrição dessa curva, no caso brasileiro, desde o início da pandemia, o que nós temos é uma progressão de incidência numa série de curvas onduladas. São várias curvas onduladas, então são várias ondas, digamos assim, mas que vão aumentando cada vez mais. E eu chamo a atenção que a média da incidência em 2021 é quase o dobro da média de incidência em 2020. A média anual aqui no gráfico está representada por essa linha pontilhada, em todos os gráficos que eles vão mostrar, inclusive adiante. Então, aumenta significativamente a incidência em 2021, e a partir agora da 16ª, 17ª semana, lembre que eu estou falando de médias móveis, começa de novo a haver um aumento de casos, que eu estou calculando agora numa taxa de incremento mais ou menos de 3,8%, o que pode ser um indicativo de que essa diminuição que aconteceu do final de março, da metade de março para agora, é mais um intervalo entre ondas. E é possível que a próxima onda ela venha maior se seguir esse mesmo padrão. Evidentemente que nós temos que considerar variáveis como a vacinação, que começou a acontecer, inclusive o impacto da vacinação altera a proporção da mortalidade, principalmente, mas menos a da incidência. Em todo caso, é importante deixar claro essa alteração significativa de 2021 para 2020 no que se refere à incidência. Em se tratando de mortalidade, do caso brasileiro, aí sim,
é possível denotar que existe, digamos assim, uma onda mais achatada em 2020, um platô que começa lá no início de junho e vai até praticamente outubro. Há uma diminuição em outubro, novembro, dezembro, e aí é uma grande onda, um grande pico, né, que aumenta significativamente a mortalidade a partir da metade de fevereiro até metade de março, e começa então a decair. Mas é importante observar que mesmo a 20ª semana aqui de 2021, a última semana de maio, tem uma taxa de mortalidade que está acima da média do próprio ano de 2021 e está bem acima da média de mortalidade de 2020. Então esse é um decréscimo ilusório e, mais uma vez, provavelmente é um intervalo entre uma nova fase progressiva, de progressividade intensiva de mortalidade. Aqui, né, é possível que isso possa não acontecer em função do incremento da vacinação, porque a vacinação ela tende, né, a diminuir ou a se lidar melhor com as complicações, embora, né, altere também o perfil de mortalidade, comece a morrer mais pessoas com menos de 60 anos, mais pessoas sem comorbidades. A gente já identifica essa característica a partir do início da vacinação, mas isso é uma informação que precisa ser melhor analisada. E no caso da letalidade, Brasil, há uma variação importante, mas se vocês observarem a média anual de 2020 e a média de 2021, há uma diferença muito pequena. Então isso é importante porque fica dentro de um desvio padrão e significa que os serviços assistenciais eles têm operado com uma certa constância, né? E eu acho que reforça aquela hipótese de que a letalidade brasileira tem a ver com a resposta de serviços assistenciais, notadamente do Sistema Único de Saúde. Então há uma variação muito pequena de letalidade, embora, né, tenha havido um pico de letalidade ali entre fevereiro e março. Vamos agora aos dados do Rio Grande do Sul, começando também aqui pelas médias móveis semanais das taxas de incidência por 100 mil habitantes. E no caso do Rio Grande do Sul fica claro, né, um pouco diferente da curva brasileira, que é uma progressão ondulada, são várias ondas. O Rio Grande do Sul, notadamente, tem 3 ondas de incidência, né? Uma no início, final de maio, início de junho, vai até agosto. Outra começa ali por outubro, novembro, dezembro. E aí, né, tem um intervalo e vem um grande pico, né, entre fevereiro e março. E, mais uma vez, né, decai e esse decréscimo parece muito mais um intervalo entre ondas do que um decréscimo sustentável. Inclusive, nós já identificamos nessas últimas 2-3 semanas, nas médias móveis, também um incremento, inclusive um incremento maior que o brasileiro. O brasileiro está 3,8%, a taxa de incremento aqui está quase 3 vezes, né, de 12% a taxa de incremento nas últimas 2-3 semanas, mais uma vez, né, das médias móveis semanais. E se a gente fosse colocar, se o Rio Grande do Sul fosse um país, né, e fosse comparar com o conjunto dos países do mundo, ele teria uma das piores taxas de prevalência, né, 10.212 casos por 100 mil habitantes. É claro que os números são menores aqui no gráfico, porque nós estamos tratando aqui de incidências semanais, e aqui o 10.212 é uma prevalência. Então, é preocupante, né? Porque o caso do Rio Grande do Sul, e depois eu vou comparar com a curva brasileira, ele tem, né, uma média mensal, uma média semanal de incidência maior. E no caso da mortalidade do Rio Grande do Sul, nós temos ao longo de 2020, né, 2 aumentos, né, 2 ondulações, vamos dizer assim, mais discretas, mas começa a haver um aumento ali no final de novembro, início de dezembro, que depois vai desdobrar num grande pico ali pela metade de fevereiro até março, como também aconteceu no Brasil, mas é possível, né, dizer, isso foi inclusive antecipado aqui no estado, que no final de novembro já era possível antecipar essa tendência. E vejam que a média de mortalidade de 2021 no Rio Grande do Sul é bem maior do que a média de mortalidade de 2020.
Pegando aí o período inteiro, 2020 com 2021, se o Rio Grande do Sul fosse um país, tá, ele teria a segunda pior taxa de mortalidade. É maior que a brasileira, só menor que a peruana. Lembre que eu comparei o Brasil anteriormente só com países com mais de 100 milhões. Eu estou comparando agora todos os países do mundo. A pior taxa de mortalidade hoje é a peruana. A do Rio Grande do Sul seria a segunda e a do Brasil seria a terceira. Então, aí vem a questão da letalidade. Quer dizer, há uma variação muito grande na letalidade, mas um aumento muito grande entre 2020 e 2021. Lembre que no caso brasileiro, a alteração da letalidade de 2020 para 2021 foi muito pequena, foi muito discreta. Mas no Rio Grande do Sul, essa alteração ela é bastante significativa do ponto de vista estatístico, né, e seria o caso de explicar por quê. Comparando então, voltando aqui às médias móveis de taxa de incidência por 100 mil, mas só para mostrar a curva do Rio Grande do Sul, que está em vermelho, e a curva da média brasileira, que está em verde, vocês podem observar que ao longo de 2020, a incidência no Rio Grande do Sul foi maior do que a nacional, né? E em 2021 esse aumento é maior ainda, né? Ele se torna, no intervalo de aumento, se torna maior, se torna mais significativo. Então, ao longo de toda a pandemia, a incidência da Covid no Rio Grande do Sul, desconsideradas as subnotificações, foi maior do que a brasileira, tem sido maior do que a brasileira. Já no caso da mortalidade, vocês podem observar, está em laranja o Rio Grande do Sul, está em verde a curva brasileira. Vocês podem observar que em 2020 a taxa de mortalidade do Rio Grande do Sul era menor do que a nacional. Mas em 2021 passa a ser maior do que a nacional e no intervalo mais significativo. Então, em 2021 piorou a situação com relação à mortalidade no Rio Grande do Sul. Isso tem muito a ver com a piora também da letalidade, ou seja, da proporção de casos confirmados que evoluíram para óbitos, dos registros, né? E também muitos óbitos não hospitalares. Mas se eu pegar aqui o período inteiro, se eu pegar 2020 com 2021, tá, o Rio Grande do Sul tem uma taxa de mortalidade maior do que a brasileira. Então, a condução da crise, né, a condução da pandemia no Rio Grande do Sul teve piores resultados do que o conjunto dos estados brasileiros, né, a média do conjunto dos estados brasileiros, e é importante denotar essa informação. E no caso da letalidade, isso fica bem patente, né? O Rio Grande do Sul tinha uma letalidade menor do que a brasileira, né, e significativa menor que a brasileira em 2020, e passa a ter uma letalidade bem maior em 2021. E a pergunta que fica se não há uma distorção aqui com relação ao fator Porto Alegre que eu referi anteriormente. Então, é possível, né, afirmar que na maior parte das vezes o que parecia um decréscimo de casos era um intervalo entre uma nova fase progressiva. E muito provavelmente isso possa ter ocorrido, não só no caso do Rio Grande do Sul, mas no caso brasileiro de modo geral, porque medidas protetivas, medidas restritivas demoraram muito, né, para se aumentar o rigor, para se regular o rigor. Já quando havia indícios, já havia tendências claras de aumento de casos, que depois decorreriam no aumento de óbitos, se demorou muito a tomar medidas mais restritivas ou aumentar o rigor das medidas restritivas. E também, né, assim que começou a decrescer casos, óbitos, houve precipitação no afrouxamento, na flexibilização dessas medidas. Isso dá para dizer claramente porque nós temos aqui a lógica do degrau, né? As ondas elas são cada vez maiores, e quando uma onda diminui, se afrouxa, se flexibiliza, mas na verdade essa diminuição ainda é maior do que o pico da onda anterior, seja de incidência, seja de mortalidade. Então essa ilusão dos degraus, ela foi muito utilizada para justificar o afrouxamento, a flexibilização de medidas que precisariam ter sido mantidas e não foram.
e ocasionaram, abriram a possibilidade para que viessem novas fases incrementais, novas fases progressivas, intensivas de casos, ou seja, novas ondas e cada vez maiores. E nesse momento, né, nós estamos passando por uma fase intervalar. Então são essas as informações atualizadas, né? Sempre que possível eu vou trazer uma atualização dessas informações e fico devendo para um próximo vídeo, né, uma atualização também sobre o caso de Porto Alegre. Eu já apresentei em vídeos anteriores uma comparação específica entre Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, e eu vou buscar fazer uma atualização do caso de Porto Alegre, deixando no ar, né, aquela interrogação. O que está acontecendo com o registro de incidências no município de Porto Alegre nessas últimas semanas? Porque essa inconsistência ela pode ser evidenciada, né, e nós precisamos de alguma forma esclarecer essa dúvida. Então agradeço a atenção de todos. Até a próxima videoexposição.